E a doutora tem que usar também a súmula 237, né? Esse uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. E usar o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil também. 492? Da Quinta Jornada de Direito Civil do CNJ. Rapaz, você falar que a pessoa que entende outra coisa. Ah, meu Deus do céu. Jesus, bom demais. E esse uso capião também, doutora, onde a doutora está advogando, não esqueça nos fatos, pode ser nos fatos. Abre um tópico em caixa alta da localização e descrição do imóvel. Porque a doutora ganhando esse uso capião, os cartórios são chatos aí na região. E eles costumam negar, olha, não vou abrir a matrícula nova porque dentro da inicial não tem localização e descrição. Então, fazendo o advogado do diabo, né, e querendo que a doutora aprenda pelo amor e não pela dor, para dar tudo certo e não passar nervoso, abre um tópico da localização e descrição do imóvel. Aí usa o copia e cola da matrícula mesmo. Né? Se não tiver matrícula, pega lá a descrição do imóvel, endereço completo, CEP, se tiver topografia, mapinha. Tá jóia então. Pois vamos para a próxima, né? Esse aqui eu vou colocar para frente depois do recesso. Tá bom. Então... Qualquer coisa, manda a peça pelo WhatsApp, o óleo, marca a mentoria, fica a seu critério. Tô aqui para te ajudar. E quero ver a doutora bem, hein? Não deixa nada te abalar não, viu? Felicidade plena não existe, é uma utopia. Ela não existe, são os momentos, né? Então vamos lá, a próxima. O outro caso é o seguinte, a gente até falou na outra, né? Mas era mais confuso do que eu imaginava. A cliente, ela recebeu uma doação do Estado, do Piauí, e aí... quando foi fazer uma obra nesse imóvel, o agrimensor, né, o topógrafo, viu que a área era maior. Não que ela tivesse invadido o terreno das outras pessoas, ela não invadiu. Foi realmente um erro da época. Foi um erro de planta, né? Acabou construindo uma área superior à área que eles tinham. Pois é, pensei numa retificação, né, normal, administrativa. O problema está aí. Para o projeto passar pela prefeitura, a prefeitura não aceitou. Não sei lhe dizer por quê. Eu estou com a cópia do andamento do administrativo, né, mas tem só os tópicos, não tem assim, ele explicitado, aprofundado, mas a prefeitura não aceitou, os conflitantes também não assinaram. Eu acredito que abriu os olhos deles, né, tipo assim, tem área a mais, né, eu não sei, eu acho que abriu o olho de alguns, né, devem ter pensado assim, eita, será que invadiram lá atrás meu terreno? Não sei. Já gerou então, um burburinho, né? Já gerou uma fofoquinha. O que eu pensei? Uma ação de retificação judicial mesmo. Né? A gente até tinha conversado se podia ser um uso capião parcial, porque eu pensava que ela realmente tinha adentrado, mas ela não adentrou. Esse terreno é dela desde os anos 70 também, final dos anos 70. Está todo delimitado, curado. Sabe o que é legal a gente guardar? Eu sempre falo assim, porque é uma forma de a gente guardar, é verdade, fica didático, não sai da nossa cabeça. Retificação de área da matrícula para dentro. Sempre que a gente tem um problema na matrícula para dentro, dá para resolver por retificação. Mas nesse caso não, como é um residual, né, uma área superior à matrícula, então não é matrícula para dentro, é matrícula para fora. E aí o que a gente consegue fazer? Em alguns estados, dá para fazer o procedimento de unificação de matrícula, que é rápido, é fácil e resolve. Mas onde a doutora está não dá. Então a saída aí seria outra. A saída, dependendo do tempo de posse que eles possuam, a doutora poderia fazer o quê? Um uso capião residual. Seria tipo uma parcial? Seria um uso capião residual para gerar uma matrícula própria daquele pedacinho. Depois a doutora unifica. Nesse uso capião dá até para pedir, o juiz requer que espécie um ofício e envie para o cartório unificar a matrícula. Tem cartório que cumpre, tem cartório que não, tem juiz que entende que tem que ser feito de forma autônoma, e aí se for, mas não faz mal, gerou a matrícula, a doutora só faz a unificação depois. Fica mais fácil, viu? Então nos pedidos eu já coloco para unificar, caso seja deferido tudo, unificar as duas matrículas. Unificar as duas matrículas. Eu ia fazer parcial, eu já tinha até feito essa peça, depois eu fiz uma retificação, porque o que eu pensei, né? Uso capião vai criar uma matrícula nova. Isso eu já até tinha explicado numa das aulas do YouTube. Se eu lembro bem o senhor falando. E aí eu pensei assim, mas já existe uma matrícula.
né? Já existe. Só existe um erro, que o que me parece aqui é um erro material. Só que realmente ninguém sabe explicar de onde que surgiu esse erro. Se foi erro de digitação, se foi erro do topógrafo da época, ninguém sabe. Então eu fiquei bem confusa aqui, doutor. Estou bem confusa do que fazer nessa situação aqui. Mas eu vou apostar. Esse pedido, ele tem que ser alternativo. Excelência, requer a procedência do uso capião, né, para que seja aberta uma nova matrícula, ou, caso Vossa Excelência entenda necessário, que peça um ofício para que o cartório possa unificar essa área, a matrícula tal. Nem sempre a gente consegue essa unificação com facilidade, mas vale pedir, porque em muitos casos tem dado certo, né? Então vale a pena pedir, Então só iria nessa uso capião residual aí dessa parte, né? Residual. Na verdade é extraordinária, ação declaratória judicial de uso capião e extraordinária residual. Então vai ser uma extraordinária, né? Extraordinária residual. Mesmo os conflitantes não tendo assinado essa ART, o projeto, não assinaram. Mesmo porque a doutora vai trabalhar em cima da posse que eles têm. E já é muitos anos, não é? Muitos anos. Nunca ninguém contestou. Ai. Só agora que eles ficaram sabendo que abriu o olho, assim. Ninguém quer assinar. Aí eu tenho que colocar a rua também, a prefeitura. Na verdade, se ninguém quer assinar nada, como é judicial, eles vão ser citados, né? O bom é que a coisa vai andar. Então vai para o polo passivo os conflitantes e a prefeitura, né, que está no logradouro, que passa assim na frente. A gente coloca também a prefeitura, né? Coloca também. Porque na verdade nesse uso capião acontece nos outros também, não vão pedir a manifestação, União, Estado e Município, né? É bem interessante esse uso capião, viu, doutora? Quando a gente consegue ganhar e ocorrer a própria unificação, nossa, é maravilhoso. Se não der certo a unificação, ganhou. Aí é só ir no cartório e falar, quero unificar as duas matrículas. Dá na mesma, né? Dá na mesma, certo. E esse uso capião funciona assim, viu, doutora? Porque eu quero teu bem para ninguém te enganar. Esse uso capião, se a doutora ganhar e não ocorrer a unificação da matrícula, se o cliente quiser que a doutora faça a unificação da matrícula, é outro valor. É outro serviço, outra diligência. Tá certo. Não, o contrato está fechado só em uso capião, eu até tinha feito a parcial, que era o que eu até cheguei a fazer. Depois eu fui entender que ela não tinha invadido, né? Que não foi um problema de invasão. Olha, é muito tipo de uso capião. Cada dia eu fico mais... Não, tô aqui para te ajudar, viu? Tô aqui sempre. Aí a doutora, a hora que caminhar com as próprias mãos, vai embora. Mas quando tiver dúvida, eu tô aqui para ajudar. E a mesma coisa, eu corrijo a peça, te ajudo, tá bom? Te explico, faço o advogado do diabo se algo der errado, às vezes um despacho, né? Alguma coisa confusa, tá? Não tá sozinha não. Fica em paz, coração em paz, hein? Doutor, vem cá, tem algum enunciado, algum informativo pra gente colocar aqui pra vazar? A doutora, na verdade, vale a pena, nesse caso, abrir um tópico do vício registral. Aí, nesse tópico do vício registral, que pode ficar antes dos fatos, a doutora pode explicar que nesse contexto existe um erro grave, que é um saldo residual, a qual a matrícula não corresponde à realidade fática. Segundo o direito, o registro devemos ter o registro de forma fática, ou seja, a doutora dá para usar a lei 6.015 aí. O registro tem que responder o quê? A realidade, sempre. Esse uso capião é justamente para isso, para entregar isso, né? A realidade fática. Tá ótimo. Tá, vamos lá pro próximo. No interior aqui perto tem um loteamento. Surgiu esse caso que eu ainda nem comecei a trabalhar nele porque eu também achei um pouco complexo. O loteamento tem a matrícula mãe, né? E foi loteado, só que nunca foram abertas as matrículas filhas. E o dono desse loteamento, né, o proprietário, né, o velho, ele faleceu. Então não tem como fazer a adjudicação porque não tem matrícula. Pelo menos eu penso assim. Não tem como fazer a adjudicação compulsória, porque não foi aberto nada. Posso estar errado? Estou errada? Verdade, a doutora pensou bem. Parabéns, hein? Muitos colegas iriam fazer o quê? Iriam fazer adjudicação. Porque as pessoas acreditam que a adjudicação judicial, e agora essa judicial, é fácil, é rápido. E não é fácil ganhar. E quando ganha, porque o judiciário não prestou atenção direito, e isso é bom, mas a gente comemora num momento e descomemora no outro, né? Porque na hora que vai registrar, não consegue registrar.
A indicação ela é perigosa, precisa tomar cuidado. Ela é traiçoeira. Pensei numa REURB, só que a REURB lá não tem malha viária, não tem, é chão de terra mesmo, pissarra que a gente chama aqui. E eu realmente fiquei meio sem saber como regularizar esses pequenos lotes. E doutora, me fala uma coisa. A doutora está com a matrícula aí? Matrícula mãe tô não. Não, né? Eu não sei se no sistema, pelo endereço não vai. Teria que ser pela matrícula, para eu dar uma olhadinha para ajudar. Mas nesse caso, seria mais fácil a doutora tentar a REURB, regularização fundiária, viu? Que é 10, é mais fácil que muitas vezes é mais fácil que a própria uso capião extrajudicial, que na verdade vem de uma coisa que não existe, né? Pois é, mas a REURB caberia aí porque não tem malha viária. Porque aqui no provimento do TJ diz que tem que ter essa malha viária, tem que passar água, Se a doutora perceber que está muito difícil de cumprir os requisitos, e pelo jeito está, aí a opção é o uso capião judicial também, viu? Se o cliente tiver os requisitos, posse, mas pacífico, ele tem? Eles têm no mínimo 5 anos lá. Aí teria que fazer o uso capião, mas teria que prestar atenção no limite de metragem, né? Porque os 5 anos teria que ser o constitucional, urbana ou rural. Não, pequenas, são casinhas bem pequenas. São pequenas? Isso é bom. O interior é uma cidade, né? Mas é o interior daqui, do Piauí. Mas é um município perto, tem Altos. É o próximo município que tem aqui. Fica uns 20 quilômetros daqui. E aí fica na área urbana de lá. Né? Eu pensei realmente na REURB, só que aqui é uma complexidade para fazer a REURB. Porque primeiro se faz um procedimento administrativo aqui. E aí eles soltam um documento para você e para a via judicial. Sabe o que a doutora pode fazer? Vamos pensar no uso capião constitucional, urbana. Por que o uso capião constitucional urbana? Porque o imóvel, a doutora falou que é pequeno, não ultrapassa os 250 metros quadrados. E se o cliente não tiver outro imóvel no nome, pronto, uso capião constitucional urbana. E o tempo também, né? E o tempo também, 5 anos, né? Porque daria para usar o uso capião extraordinária com posse complementar. Mas aí, o uso capião dura 3 anos. A posse complementar teria que durar 5. Então é melhor usar o uso capião de 5 anos para não correr esse risco, né? Vai no uso capião chamado constitucional urbana, né? Porque esse uso capião é 5 anos só. Bateu, vai embora. E nesse uso capião a doutora pode pedir aí na verbação premonitória para fazer constar na matrícula que existe esse uso capião em andamento. Trabalha com o artigo 183 da Constituição Federal. Aí eu já peço para abrir matrícula, né? Pede para abrir a matrícula, fala que é forma originária, requer a abertura de uma nova matrícula para evitar qualquer vício, qualquer confusão. Entendi. Joia. Isso aqui é chato, é chatinho. Bora ver se vai para frente. Se for para frente, eu Tá bom, tá bom. E em relação ao caso anterior, a doutora pode usar também o 213 da Lei 6.073, tá? 213. Artigo 213 da Lei 6.073, aquela lei de registros públicos. Certo. 6.073 de 73. Tá, vamos lá. O próximo aqui, o que acontece? Aqui no litoral, é uma coisa bem paradisíaca, inclusive só tem que vir, viu? É um litoral bem bonito. E existe uma das cidades lá, na verdade, um vilarejo, que os próprios moradores estão vendendo os lotes. Eles se reuniram, né? E eles vendem pedaços de terra como se fosse deles. Uma grilagem total. Total. E aí... E eles vendem por cessão de posse? Hã? Eles vendem por cessão de direitos possessórios? Não, pior que vai vendendo compra e venda mesmo, né? Eles delimitam lá, fazem lá com a trena e dizem assim, esse aqui é 17 por 30. É 8 mil reais. Esse aqui é 15 por 20. Assim, ainda calcula o metro quadrado. Mas é o que acontece no Brasil todo, né? É fogo, né? Aí eles dividem por eles mesmos, né? Lá no interior, pelos próprios moradores. Então, o que acontece? O meu marido, inclusive, comprou 2 lotes desses, o pai também, o meu sogro também, loucos, né? E também não tem malha viária, não tem nada, nada, no meio da areia. Tem umas cercas. O que eu falei? Minha gente, vamos pelo menos botar as placas pertencente a fulano, pertencente a ciclano. Porque assim, não tem projeto da prefeitura, né, de passar uma rua por lá nem tão cedo.
e o pessoal quer muito regularizar esses terrenos. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, dá pra gente fazer aqui o termo de posse, né? Só que até pro termo de posse, você tem que ter os documentos. Água, luz. Como é que eu vou provar isso se não tem nada? Se não tem uma casa, se não tem uma edificação lá? Como é que eu vou fazer isso? Não tem nem como levantar o RIB. Entendi. Na verdade, o uso capião, não necessariamente você tem que morar lá. Esse tipo de uso capião tem que alegar a posse alternada. Ou seja, tem que fazer o uso capião com declarações, né? Então pega vizinhos, conhecidos, faz declaração, junta essas declarações, chama declaração de ciência. Declaração de ciência. Eu declaro para todos os fins de direito que fulano ou fulana tem a posse há tanto tempo, de forma mansa, pacífica e nos done. Local e data e assinatura, e reconhece firma. Cartório? Isso. Essa declaração não necessariamente precisa ter firma reconhecida. Se tiver, ajuda, é melhor ainda, porque às vezes gera mais impacto. Mas esse tipo de uso capião dá para ganhar por quê? Você deixa claro que não tem água, não tem luz, não tem contas de consumo, mas toma conta. Então o tipo de prova é diferente. O tipo de prova desse uso capião seria o quê? Recibo, nota fiscal, que mandou podar uma árvore, mandou cortar mato, que comprou uma cerca, que comprou isso, né? É assim que nós vamos provar e ganhar esse uso capião. E nós ganhamos esse uso capião muitas vezes com essas declarações. Justamente essas declarações, às vezes quando o imóvel é rural, cadastros rurais, o CAR, o CIR. Mas no terreno da Marinha dá certo isso? Dá certo, só que tem um segredo nesse caso. Quando é terreno da Marinha, pode ser feito uso capião de imóvel da Marinha, né? Laudêmio, pode ser feito. Mas eu oriento sempre fazer o quê? Alternativamente, requer a procedência da ação para o uso capião ou o domínio útil. Por quê? Porque é muito comum a gente conseguir ganhar a ação, mas alguns juízes conservadores podem falar, não pode fazer uso capião, tem a ver com imóvel público, que a gente sabe que não tem. Mas infelizmente ainda tem alguns juízes conservadores. Se ele for nessa linha, a doutora não perde a ação, porque o pedido é alternativo e é possível fazer uso capião de domínio útil. Já tem muita jurisprudência nesse sentido. Então, o grande macete desse uso capião, né, o pulo do gato, é a doutora fazer o quê? Um pedido alternativo. Requer a procedência da ação, do uso capião ou do domínio útil. Porque o cliente vai resolver do mesmo jeito, porque ganhando o uso capião domínio útil, é declarado que ele tem o domínio útil. Então, amanhã depois ele quer vender o domínio útil, ele vai vender o domínio útil. Ele só pode vender o que ele tem. Entendeu? Entendi. Aí aqui a gente consegue, o RIB, né? E esse uso capião é bem legal também, viu, doutora? Porque ganhando esse uso capião, a doutora vai ganhar, tem toda a chance de ganhar, ter sucesso. A doutora quer queira, quer não queira, gera um boato na cidade. A doutora conseguiu o uso capião de imóvel público, na verdade conseguiu o domínio útil. E consegue, viu? Consegue, tem tudo para trabalhar em cima disso. A doutora pode trabalhar com qualquer ação do capião, né? Das 36 espécies que tem, qualquer uma. Mas se tem posse para isso, vai no extraordinário, que é sempre a melhor, né? O problema é o tempo, né? Não tá esse tempo todo. Não tá esse tempo todo? Porque o uso capião extraordinário precisaria de 15 anos. Quanto tempo você acha que tem lá, doutora? Não, meu marido comprou há 2 anos. Ah, pouquinho. Então, sabe o que eu oriento fazer? Faz os capião, mas espera um pouquinho. Porque dá para usar o prazo complementar, né? Aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça que fala: o uso capião poderá ser feito uso capião com a contagem no decorrer do processo. Dá para fazer, mas segura um tempinho, pelo menos uns 2 anos. Segura uns 2 anos e faz um uso capião daqui a 2 anos. E aí, quando for fazer esse uso capião, a doutora faz o quê? Pede a aplicação do prazo suplementar. Ou seja, o prazo para o uso capião pode ser complementado no decorrer do processo. Anota o julgado que vai te ajudar lá na frente. É o julgado 1361-226. RESP 1361-226. O resto é? 1361-226. É o RESP. É o RESP que ficou claro que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Ou seja, essa é a tese que a doutora vai usar. Essa tese mais o domínio útil, né? Esse é um uso capião mais específico, mais polêmico, mas vai ganhar. Tem tudo para ganhar. Só que eu esperaria pelo menos mais uns 2 anos de posse. É porque o pessoal
cidade ainda não. Mas tem advogado conseguindo em outras, eu não sei como. Normalmente essa regularização, as pessoas falam, consegui regularização, mas não é regularização. A Marinha, dependendo onde ela atua, né, quando é a Marinha ou outros, eles fornecem o quê? O direito de uso, de 10 anos, 15 anos, então a pessoa fica andando com aquele papel, direito de uso, né? Só que na prática não está bem regularizado, mas já é alguma coisa. Ou seja, você pode fazer um requerimento, se a área realmente for da Marinha, pedindo o direito de uso. E esse direito de uso normalmente é 10 anos, 15 anos, tem alguns até de 30. Certo. E anota o RESP também, o RESP do julgado dos campeões de domínio útil. É 16. 1642 495. 1642 495. Vamos para a próxima aqui. Outro caso, doutor, que eu estou, há muito tempo, uma cliente entrou com um pedido de reintegração de posse de um terreno. Ela tinha um terreno em que ela alugava, ela entrou com a ação errada, né? Era para ter sido desistido. Ela alugava esse terreno e aí o povo que mora, a pessoa que estava nesse terreno deixou de pagar o aluguel. Deixou de pagar o aluguel. E aí entrou